Vocês vão. Eu amo ser enfermeiro. E ser enfermeiro vai te dar uma visão mais ampla das coisas. Você não é o melhor dos melhores. Não, não é isso. Não é isso. É que você vê tudo. Às vezes eu tenho um paciente que internou por um problema cardíaco. Aí ele tem um problema gástrico, aí eu tenho que chamar o gastro. Aí ele tem um problema, sei lá, de joelho, aí eu chamo o ortopedista e o fisioterapeuta. Aí ele pega uma infecção, aí eu chamo o clínico. E cada profissional vai ver só aquela partezinha que ele trabalha. E eu vejo a pessoa inteira. Né? E eu começo a entender as consequências do comportamento. E aí você vai na causa, no comportamento. Para de furar, lava o seu nariz. Seu problema vai ser resolvido. Agora não tem jeito. Neste exato momento, precisamos do tratamento medicamentoso. Usa o seu spray, continua, mas começa a lavar o nariz todos os dias. E muda o comportamento. Para de furar e para de puxar. Então, são coisas que é bacana na profissão de ser enfermeiro. Né? O que falta para a gente é apenas um pouquinho de um linguajar mais técnico-científico. E nós nos diferenciamos dos técnicos. Não que o técnico seja o problema, pelo contrário. Diferenciar principalmente no linguajar. Falar como o doutor. Né? Porque você não é só como você se comporta. A pessoa está te olhando o tempo inteiro. Aí você começa a falar gíria, começa a falar o português errado, aí você vai perder o respeito da sociedade. Só que tudo a gente viu semana passada, né? Beleza. Então, relações ecológicas, aquilo que eu finalizei, né, a aula falando disso, falei que eu ia voltar falando sobre isso. Aqui os reinos, né, proposta por William, professor, você vai cobrar os reinos da gente? Não, não vou cobrar. Isso é coisa da biologia. Mas quando a gente pensa nesses reinos, é só na forma como esses micro-organismos, como seres vivos, captam nutrientes do ambiente. Porque tem seres que produzem a própria comida e tem seres que ou absorvem ou digerem a comida, mas eles não produzem, eles precisam pegar o ambiente. O ser que produz a própria comida, geralmente ele faz os dois. Até existem algumas plantas carnívoras que também fazem digestão, mas aí é exceção. A regra é isso daqui. Então é por isso que ele fez essa divisão dos reinos. Aí nós vamos ter aqui o reino das bactérias, o reino dos protozoários, o reino dos fungos, o reino onde nós estamos, que são dos animais, e o reino dos vegetais. Ok? Tudo bem? As algas fazem parte do reino dos protozoários. Então, quando eu vou comer lá um temaki, a alga que está envolvendo aquele temaki, ela não é uma planta. Ah, mas é uma alga marinha. Ok, ela é um protozoário. Faz parte não é protozoário propriamente dito, ela faz parte do reino protista. Para nós da saúde, o que nos interessa são os protozoários. Mas eu já estou mostrando uma relação benéfica do reino protista. Agora você vai comer lá o sushi. A fita isolante que está enrolando o arrozinho é uma alga que faz parte do reino protista. Ok? Aí nós temos, então, como eu ia falar, aí pensando no outro aspecto benéfico das algas. Os idiotas vão falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. É um idiota que fala isso. Ah, mas a Amazônia produz o oxigênio que é consumido pelo planeta. Você é um estúpido. Quem produz o oxigênio produzido pelo planeta são o fitoplâncton e as algas. Mas e o oxigênio produzido aqui? A maior parte desse oxigênio produzido aqui é consumido por ele aqui. Por quê? Porque a mesma planta que produz oxigênio de dia respira esse oxigênio de noite. Ok? Simples assim. Quem vai outra relação benéfica, a gente já vai entrar. A maior parte são produzidos pelas algas e principalmente pelo fitoplâncton. Nós temos o zooplâncton e o fitoplâncton. São seres microscópicos que ficam na superfície do ar. Esse planeta não deveria chamar planeta Terra, deveria chamar planeta Mar.
Porque a maior parte da nossa superfície e a maior parte de tudo que tem no planeta é o mar. Aí nós temos o reino moderno, nós vamos falar das bactérias. Nós temos o reino fungi, né? Nós vamos falar dos fungos. Protozoário nós vamos estudar muito pouco, por quê? Porque na cidade de São Paulo tem poucas doenças protozoárias. Né? Até a década de 80 tinha mais. Hoje, como tem muito pouco e o nosso tempo ele é limitado, eu vou dar uma ênfase maior em bactérias, fungos e, a partir da próxima aula, nos vírus. Percebe? Os vírus ele não entram aqui. Cadê o reino dos vírus? Não existe. Não existe. Por quê? Porque pela classificação de Rita, ele vai me dar essa classificação é como é que você capta o nutriente. E o vírus não tem metabolismo próprio, ele não capta nutriente nenhum. Né? Ele obriga a célula a trabalhar bem. Quando nós vamos estudar vírus, a gente vê isso. Então, as bactérias, elas absorvem os nutrientes, os protozoários ingerem os nutrientes. Os fungos absorvem ou ingerem os nutrientes. As plantas fazem fotossíntese, mas também absorvem nutrientes. Aqui, fotossíntese só vai me produzir glicose. Por que tem raiz? Porque a raiz ela vai pegar água e nutriente. Por isso que a gente aduba a terra. Ela também precisa de nutriente absorvido, porque o slide está até errado. E o reino animal, que é o nosso caso, nós ingerimos nutrientes. Okay? Não vou aprofundar nos reinos jurídicos, porque nós não estamos em microbiologia. O que nos interessa na aula de hoje é relações entre os seres vivos. E nós temos dois tipos de relações. Nós vimos na semana passada: relações positivas e relações negativas. Ok? Quando eu penso em relação positiva, né, é uma relação que vai trazer benefício. Ninguém se dá mal. Ok? Pode ser benefício para os dois ou benefício para apenas um dos dois. O outro não vai se dar mal. Né? Então, quando a gente pega uma relação benéfica, aqui esse slide ainda está deformando. Quando eu pego uma relação benéfica inespecífica, o benefício seria, por exemplo, como eu falei para vocês, a produção de oxigênio pelas algas marinhas e pelo fitoplâncton. Ela não vai se beneficiar disso, mas ela não vai ter um prejuízo por isso. Ok? Vamos pegar um outro exemplo desse tipo de relação. A gente tem a decomposição que é feita pelos micro-organismos, né, pelas bactérias e pelos fungos da matéria orgânica. Essa é uma relação inespecífica. Eu enterrei lá o meu avô porque ele faleceu. E depois, quando eu tiro ele, né, da cova, só tem osso. Para onde foi a carne? Foi digerida pelos seres macroscópicos, que seriam os vermes de uma forma geral, e pelos seres microscópicos, que seriam as bactérias. Essa é uma relação benéfica. Traz benefício para todo o planeta. Né? A bactéria, os seres decompositores, essa é uma função extremamente importante. Trazer benefício para todo o planeta. Ok? E aí nós temos relações benéficas intraespecíficas. Nós temos colônias
bactérias que causam doença, mas elas se desenvolvem, né, de uma forma em sociedade, seres independentes. Então, quando a gente fala em colônia, um depende do outro, eles estão juntos, eles estão combinados. E quando a gente fala em sociedade, esses indivíduos eles não estão unidos, okay? Eles apenas se complementam pela sua proximidade. Aqui é um exemplo de colônia, né, de um fungo formando os esporos, mas o fungo também pode atuar em sociedade. Vou pegar um exemplo, vários cogumelos, né, juntos, ali cada cogumelo, né, ele forma um ser individual. Ok? Aqui é muito específico, também não vou aprofundar nisso com vocês. Aqui o que nos interessa é esta relação harmônica. Que horas são, por gentileza? Eu estou ouvindo barulho. 9h40. Aqui, né, é muito específico, ok? Essa relação. Quando eu penso nessa relação, nós vamos ter, como eu falei para vocês, protocooperação e simbiose. Ambas são mutualismo. Protocooperação e simbiose é um nome que você vai ver lá na biologia. Falei na semana passada, eu não vou cobrar estes nomes de vocês. Por quê? Porque a gente não vê isso na prática médica, na prática de enfermagem, na prática hospitalar. Nós não vemos isso. Ok? O que eu vou pedir para vocês é, eles trabalham de forma mútua. Quando você fala mutualismo, é quando vocês trabalham em conjunto. Mútuo. Né? Você mutuamente limpou a casa com seu marido. Então vocês trabalharam em conjunto. Foi uma relação positiva dos dois. E aí nós vamos ter uma relação. Quando eu falo facultativo, significa é uma opção, pode ou não acontecer. E quando eu falo obrigatório, o próprio nome diz, ela tem que acontecer. Quando eu falo facultativo, eu falo que essa relação pode, se ela não acontecer, ok. E aqui eu vou pegar a ênfase em nós, seres humanos, ok? Então pode ser que eu viva sem, ok, não tem problema. Mas quando eu falo que a relação ela é obrigatória, eu não consigo viver assim. Nós vamos destrinchar isso aqui. Então aqui quando eu falo dispensável, eu vou dar o exemplo da microbiota da pele, e quando eu falo indispensável, eu vou falar da microbiota intestinal. Okay? Eu vivo sem as minhas bactérias da pele, tanto que eu faço cirurgia e faço o processo de asepsia pré-operatória. Eu retiro mais de 99% das bactérias da minha pele. A pele do meu paciente ele não vai morrer, ele vai continuar vivo. Ok? Mas aqui na microbiota intestinal, vou pegar um exemplo. O indivíduo teve aí um quadro agudo de diarreia extremamente severa, uma jeca, gastrite, colite aguda. Vou pegar o exemplo que aconteceu
explicar, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença da microbiota transitória da microbiota permanente. Vai demorar um pouquinho. Para eu não começar a explicar, parar no café e depois voltar de novo, vamos para um café? Aí eu já explico toda essa parte da relação positiva e também da relação